Recording is on. Bom, então, boa tarde a todos novamente. Vamos dar início aqui a nossa aula. Essa aula que eu julgo ser uma das mais importantes do curso, a qual nós falaremos sobre máximos e mínimos. Bom, então, a gente já falou um pouquinho sobre máximos e mínimos em alguma etapa do curso lá atrás, quando nós enunciamos o teorema de Weierstrass, e hoje nós vamos estar estudando de maneira mais aprofundada esses máximos e mínimos, inclusive vamos lembrar em algum momento o teorema de Weierstrass, e também, naquele momento, nós usávamos apenas a continuidade para ter a existência de máximos e mínimos. Agora, nós vamos também caracterizar os máximos e mínimos a partir das derivadas, tanto a primeira quanto a segunda derivada, nós veremos que são importantes. Na verdade, o que é muito importante para o estudo de máximos e mínimos é o crescimento e o decrescimento de uma função. E como nós já vimos, o crescimento e o decrescimento de uma função podem ser obtidos a partir do estudo do sinal da derivada, ok? Bom, então vamos lá. Formalmente, o que é máximo e mínimo? Primeiro, do que? De uma função. Que função? Você vai pegar uma função que é parte de um subconjunto dos reais, as valores reais. Depois você vai pegar, nesse momento, eu vou pegar A, um subconjunto do domínio, e P, um elemento que está em A, certo? Aí nós diremos que, bom, primeiro, o f de P é valor máximo de f em A, ou eu vou dizer que P é ponto de máximo de f em A, quando a seguinte frase for verdadeira: eu tiver que o f de P ele é maior ou igual do que o f de x para qualquer x que está no A, certo? Isso é valor máximo, ok? A gente pode, inclusive, fazer um desenhozinho, né, em A. A gente pode fazer um desenhozinho, por exemplo, suponhamos que a gente tem aqui, ó, Oi? Tem alguma dúvida? Algum problema? Eu vou mutar aqui todo mundo, eu acho que alguém abriu o áudio sem querer. Pronto, mutei todo mundo, tá? Mas se alguém quiser falar alguma coisa, é só abrir o áudio. Então, o desenho seria assim, ó. Se eu pensar, por exemplo, que o gráfico da minha função... Ó, primeiro, quem é o domínio, né? Suponhamos que o domínio da minha função seja isso aqui, ó. Por exemplo, esse intervalo daqui até aqui, fecha, depois abre, vem daqui até aqui, fecha, por exemplo. Aí, você tem, por exemplo, se o gráfico da sua função fosse uma coisa assim, ó. Lá... Aqui, ó, por exemplo, uma coisa assim. Aqui. E aqui ele faz, sei lá, isso aqui, ó. Certo? Aí, se o meu A fosse, por exemplo, essa parte aqui, ó, o A é isso aqui, ó, apenas. É isso aqui, ó. Quem seria o valor máximo no A, se o A for essa parte apenas? Então, meu A é apenas esse pedacinho aqui, ó. Opa,
Deixa eu pegar a canetinha. Vamos supor que o A é só esse trecho. Então, quem que é o valor máximo? É esse aqui. Não precisa ser o maior valor, tá? Por exemplo, na função toda, quer dizer, não precisa ser o maior valor na função toda. Por exemplo, a minha função poderia... Aqui, ó. Veja. No todo, esse não é o maior valor. O maior valor poderia ser esse aqui também. Mas dentro do conjunto A, o maior valor é esse carinha aqui, certo? Então, dentro do conjunto A, o valor máximo é atingido aqui. Na verdade, o valor máximo é esse tanto aqui, ó, que corta o eixo dos Y, tá bom? Muito bem. Produzir o valor máximo, posso também falar de valor mínimo. Quem seria o valor mínimo em A? Quem seria o valor mínimo? Vamos colocar aqui embaixo. Valor mínimo. Em B. Assim. F de P é valor mínimo de F em A. Ou P é ponto de mínimo em A. Quando acontecer o contrário, quando o meu F de P for menor ou igual do que todo mundo. Por exemplo, nesse caso, aqui é atingido o valor mínimo, certo? Esse é o valor mínimo. Ok? Em A. Em A. E a mesma coisa de antes. No todo, poderia ser outro valor, mas em A, que é o que a gente está pensando, é isso. O que seria o no todo que eu estou falando? Seria em todo o domínio. Quando tiver valor máximo ou mínimo em todo o domínio, ele vai receber um nome especial. É o que a gente vai chamar de máximo ou mínimo global. Então, vou colocar aqui a definição do global agora. Certo. Agora, então, definição. Alguém tem alguma pergunta? Pode falar. Não? Achei que alguém tivesse falado. Mesma coisa de antes. Vou pegar aqui uma função definida dos reais a valores reais e P, um elemento do domínio. Aí nós dizemos que o F de P é valor máximo global de F, ou eu direi que P é ponto de máximo global de F, quando eu tiver que a F de X é menor ou igual do que F de P para todo X em domínio. Ou seja, é quando o F de P é o valor máximo da F no domínio. E o que seria o valor mínimo no domínio? O valor mínimo seria mínimo. Então, vamos mudar. Máximo, vou tirar o que tem máximo, tiro aqui o que tem máximo, e esse maior ou igual também vai mudar. Agora, no valor mínimo global, é que nem antes. É se a f de P for menor do que todo o f de X. Ou seja, o f de P é valor mínimo da f no domínio. Tá bom? Isso é valor máximo, isso é valor mínimo, global. Então, você tem o valor máximo e o valor mínimo em A, você tem o valor máximo e o valor mínimo global, que é um subcaso do acima, pegando A igual a um domínio, e depois nós temos um que é muito importante,
Inclusive porque esse que você caracteriza muito bem utilizando derivada, que é o valor máximo e mínimo local. Deixa eu escrever a definição. Então, primeiro, P é ponto de máximo local de F quando existir uma vizinhança do P, ou seja, existir um R maior do que zero, tal que a F de X é menor ou igual do que o F de P nessa vizinhança, ou seja, para todo X dentro do intervalo que vai de P menos R a P mais R. Isso é ponto de máximo local. E por fim, mas não menos importante, nós temos o ponto de mínimo local. É quando acontece isso para maior ou igual, certo? Não menor ou igual. Ou seja, f de x é maior ou igual do que f de p para todo x numa vizinhança do p, ok? Ou seja, o que é um valor, um ponto de máximo local? É um ponto que possui uma vizinhança em que dentro dessa vizinhança ele é valor máximo. O que é um ponto de mínimo local? É quando existe uma vizinhança do P em que nessa vizinhança o f de P é valor de mínimo, ok? Muito bem. Deixa agora eu fazer um desenho e eu quero que vocês identifiquem os pontos para mim nesse desenho. Se fizer uma coisa assim, ó. Por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, vamos dizer que esse aqui é o ponto A, o ponto B, esse aqui é o ponto X1 e esse aqui é o ponto X2. O que nós podemos falar, pessoal, do ponto A? O que vocês acham do ponto A? O que você pode falar do ponto A? O que eu posso falar do ponto A? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, pessoal? O que eu posso falar do ponto A? Estamos, professor. É mínimo, né, o ponto A. Mínimo o quê? Mínimo global. Porque é o menor valor que a f atinge em toda a função, certo? E o x1? O que eu posso falar do x1? O que eu posso falar do x1, pessoal? Que ele é máximo. O que eu posso falar do x1, pessoal? X1 é? Máximo. Máximo local, ótimo. Mas ele é um pouquinho mais do que máximo local. Ele é ponto de máximo global. Por quê? Porque não tem nenhum valor da imagem maior do que ele. Ele é o maior de todos os valores da imagem, certo? Ó, tem ninguém para cima dele. A mesma coisa no A. Não tinha ninguém para baixo. Por isso que ele é o valor de mínimo global. Agora,
o x2, o que eu posso falar do x2? O x2 é ponto de mínimo local. Por que local? Porque eu tenho essa vizinhança do x2, em que dentro dessa vizinhança, o maior valor atingido é exatamente no x2. Todavia, ele não é valor mínimo global, porque como nós vimos, ele é menor do que o f de A, e o A é o ponto de mínimo global, certo? Ponto de mínimo local, todavia, não é ponto de mínimo global. E o B? O B eu não posso falar nada, certo? Porque lembrando, para ser local, tem que ter uma vizinhança. Não tem uma vizinhança aí, tá bom? Joia! Vamos lá. Que nem eu estava falando para vocês, né? Nós já estudamos um pouquinho de valor de máximo e de mínimo antes. E uma pergunta natural, tudo em matemática que a gente estuda praticamente, tem sempre uma pergunta natural que é: existe alguém que, certo? Então, nesse caso que nós estamos estudando o valor de máximo e de mínimo, existe alguém que é valor máximo ou valor mínimo de uma função? Existe algum momento que eu posso colocar uma condição de existência do valor máximo e mínimo? E a resposta nós já vimos lá atrás, que é o Teorema de Weierstrass. O que dizia o Teorema de Weierstrass? Ele me dizia que se f é contínua no intervalo fechado AB, então ele me falava que existia um mzinho e um mzão dentro do intervalo, tais que o f de mzinho perde para f de x, e o f para todo f de x no AB, e o f de x sempre perde para o f de mzão para todo x pertencente a B. O que isso está me dizendo? Isso está me dizendo que... Esse aqui é o Teorema de Weierstrass. O que o Teorema de Weierstrass está me dizendo? Ele está me dizendo que M é ponto de mínimo de F no intervalo AB. E ele está me dizendo que o Mzão é ponto de máximo de F no AB. Ou seja, sempre que eu estiver no intervalo fechado, eu sempre tenho um valor máximo e um valor mínimo, desde que a minha função seja contínua, tá bom? Bom, então eu tenho aqui um critério de existência do valor máximo e mínimo. Só que ele não me diz quem é o ponto, ele só me diz que existe esse ponto. Ele não me diz quem é o ponto. Agora nós vamos criar um critério para me dizer quem é o ponto, certo? Nós vamos começar com critério para falar sobre máximos e mínimos, para garantir a existência de um máximo e de um mínimo em um certo intervalo, que é o que a gente vai fazer a seguir. Observação. Observação me diz o seguinte: se eu pegar f crescente em intervalo AP e decrescente no intervalo PB, então eu terei o seguinte, ó, vamos fazer um esboço aqui, ó. Eu tenho aqui o meu P, eu tenho aqui o A, eu tenho aqui o B. O que eu estou falando? Eu estou falando que do A até o P, ela cresce. Do P ao B, ela decresce. Então,
o que é natural esperar? O que vai acontecer, pessoal, com f de P? O que vocês acham que vai acontecer com f de P? Hã? Se antes do P, ó, ela está crescendo. Chega no P, ela decresce. O que vocês acham que vai acontecer no f de P, então, pessoal? Hã? Pessoal, vocês estão aí? Vocês estão calados demais. Vocês estão me ouvindo? Estão com problema de conexão? A minha internet está falhando? O que está acontecendo? Vocês estão calados demais hoje. Me digam, o que vai acontecer com esse f de P? Ninguém vai falar? Vamos. Esse f de P é valor máximo. Não está indo gráfico, não. Valor máximo de f no intervalo aberto AB. Alguém falou alguma coisa, mas deu uma travadinha. Será que é o meu que está travando ou é de vocês? Não, pastor, o áudio do seu tá bom. Vou escrever aqui no chat. Caso alguém não esteja me escutando, vai responder. Estão me ouvindo? Dá para escutar sim, professor. Dá? Tá normal. Estou preocupado. Então, beleza. Então, vamos continuar. Certo. Então, eu tenho que o f de P é valor máximo da f no intervalo AB. Eu vou demonstrar agora que, de fato, isso acontece. A demonstração é muito boba, mas é legal a gente fazer ela pelo menos uma vez na vida. Ora, eu quero mostrar que é um valor máximo. Então, eu tenho que mostrar que f de P é maior ou igual do que todo f de x, certo? Para todo x pertencente ao intervalo aberto AB. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar x, um elemento dentro do intervalo aberto AB. O intervalo aberto AB, ele contém o ponto P. Logo, eu vou ter dois casos. Eu vou poder dividir em dois casos. O caso que o x está no intervalo AP, ou o x está no intervalo PB, certo? Então, dividindo em casos. O que eu vou ter? Eu vou ter caso x pertence ao intervalo AP, o que vai acontecer? Eu vou ter, então, que o meu x, ele é menor ou igual a P, porque o x está no intervalo de A até P, então o x é menor ou igual a P. Aí eu me lembro da minha hipótese. O que está me dizendo a hipótese? A f é crescente no intervalo de A até P. Então, se o x está no intervalo de A até P e o x é menor do que o P, eu vou ter que o f de x é menor ou igual do que o f de P. Certo? Assim como nós gostaríamos de mostrar para esse x. E para o outro x? Dentro do intervalo de P a B. Bom, nesse caso, eu vou ter que o P é menor ou igual do que o X. Mas, nesse caso, agora nós temos o quê? Nós temos a função de... Opa, não queria... É isso aqui. Nesse caso, eu tenho a função decrescente em PB. Se a função ela é decrescente em PB, então eu vou ter que o f de P é maior ou igual do que o f de x, certo? Mas observa, dessas duas expressões que nós obtivemos,
Ambas, o que estão me dizendo? Se eu junto as duas informações por estrela e duas estrelas, temos que a minha f de x é menor ou igual do que f de p para todo x dentro do intervalo de A até P, unido com P até B, ou seja, do intervalo de A até B, assim como nós gostaríamos de demonstrar. Por isso eu coloco o quadradinho que termina a demonstração, ok? Muito bem, isso se a função cresce e depois decresce. Então, o ponto P é valor de máximo. E se acontecer o contrário? E se acontecer assim, ó, se f é decrescente, vamos desenhar aqui primeiro, para vocês já irem se familiarizando com o que eu estou falando, de A até B. Agora é o contrário, ela decresce aqui e depois ela cresce. O que vai acontecer então com o P, pessoal? O que vai ser o f de P? F de P é valor mínimo de f no intervalo aberto AB, certo? Valor mínimo. A demonstração disso eu vou deixar de exercício para vocês, porque é muito parecido com o que nós fizemos acima. Certo? Deixo de exercício também para vocês perceberem o seguinte, que é uma coisa que a gente vai usar muito, exercício. Se você pegar um P, ó, eu quero agora falar de ponto de máximo e mínimo local. Se você pegar um P, de modo que você consiga uma vizinhança, que ele cresce para trás dessa vizinhança e decresce para frente para essa vizinhança, então eu vou ter que o P vai ser ponto de máximo local. Vou deixar para vocês fazerem isso, que é totalmente parecido com o que eu fiz acima. Se ela decresce antes e cresce depois, o P é um ponto de mínimo local, máximo local e mínimo local, certo? Vou só escrever agora esses exercícios, então, que nós usaremos nos exemplos que nós faremos, mas vou deixar para vocês de exercício para demonstrarem. Se f é crescente em AP e decrescente em PB, então o meu... Peraí, não está legal. Vamos fazer assim. Se f é uma função e P é um elemento do domínio de F, tal que existem A e B pertencentes aos reais, de modo que... Agora está melhor escrito. O intervalo A, B está contido no domínio e o P pertence aqui. E eu tenho que F é crescente em AP e decrescente em PB, então eu terei que o F de P é valor, ou melhor, é ponto, é o P, né? Então, P é ponto de máximo
local. Mesma coisa acontece se eu trocar, que nem eu coloquei aí no esboço ao lado, acima. Então, o outro exercício, exercício 2, se f é uma função, papapá, de modo que aqui, ó, não é mais cresce, mas sim decresce. E depois ela cresce. Então, o P é ponto de mínimo local. Mínimo local. Certo? Muito bem. Vou deixar para vocês pensarem em casa nesses exercícios. Está feita a parte mais teórica da aula. Agora nós vamos fazer alguns exemplos. Primeiro, eu vou pegar f de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 3. Aí eu pergunto para vocês, item A. A função f possui valor máximo global. Depois você faz também mínimo. Existe valor mínimo global? Vocês pensarem. Depois, eu vou restringir a um intervalo. F possui valor máximo ou mínimo no intervalo de menos 2 a 4. Isso aqui é fácil. Pelo teorema de Weierstrass, todo mundo sabe que existe esses valores. Mas tem uma parte um pouquinho mais difícil, que é em que seria a observação 1. Observação 1 nos garante a existência. Depois a observação 2 vai garantir essa segunda etapa do exercício. Em que pontos eles são atingidos? Certo? Tudo bem. Vamos lá. Vou dar um tempinho para vocês pensarem nesses exercícios. Mas dá para fazer, pessoal. Tentem, por favor, tentem. Eu esqueci. Eu queria colocar mais um item aqui. Deixa eu colocar ele. Um item intermediário aqui entre esses dois. Porque eu só falei do global. É bom fazer um local também. Vamos lá, um tempinho para vocês pensarem. Um minutinho para vocês pensarem.
E aí, conseguiram fazer? Terminaram? Me ajudem aí. O item A. O que vocês pensaram no item A? O que vocês pensaram no item A, pessoal? Ninguém pensou nada. Tá bom. Ninguém pensou nada. Então tá bom. Então eu faço sozinho. Bom, polinômio. Polinômio do terceiro grau ainda. Vocês devem estar acostumados que nós já fizemos essas coisas lá no passado. Que polinômios de grau ímpar é muito comum acontecer de quando vai para menos infinito dar mais infinito, dar menos infinito, mais infinito. Porque o que é importante? Se em algum momento a tua função for para mais infinito, então ela não vai atingir um valor máximo, certo? Concordam comigo? Se eu tenho uma função que atinge vai para o mais infinito, ela nunca vai atingir um valor máximo global. Porque para todo mundo que eu pegar aqui, ó, sempre vai ter alguém acima dele. Então nunca vai ter um valor máximo global. A mesma coisa acontece se a minha função for para menos infinito. Ela nunca vai atingir, nunca vai ter um mínimo global. Porque para todo ponto do eixo, sempre vai ter alguém abaixo. Tá bom? Então, o que eu vou fazer nesse item? Eu venho e calculo, note que o limite de x indo a mais infinito da tua f de x, você pode escrevê-lo como sendo o limite de x indo a mais infinito, de x ao cubo vezes 1 menos 3 sobre x mais 3 sobre x ao cubo, certo? E esse limite vai para onde? Quando você vai para o mais infinito, você vê que esse vai para zero, esse vai para zero, esse vai para 1, então o cochete... Professor, Oi? é obrigado a usar a fatoração? Oi? É obrigado a fazer dessa forma? Tipo assim, tem que fazer dessa forma específica? De que forma que você Eu faria lembro. diferente? Botar o x ao cubo em evidência, tipo, como a gente calculava limite no infinito anteriormente. Aham. Tem que fazer dessa forma mesmo. Não, eu não sei fazer de outra forma, mas se você souber de outra forma, como que você justificaria que vai para o infinito sem ser dessa maneira? Se você achar outra maneira, pode fazer, tá? Tá O certo. importante Depois é eu falo saber. com você. Oi? Então tá. Aí a parte do colchete foi para 1. Uma coisa que vai para um número positivo vezes uma coisa que vai para o infinito, para mais infinito, vai para o mais infinito. E o outro? O limite de x indo a menos infinito do f de x vai para limite de x indo a menos infinito, mesma coisa. Aí você tem aqui, ó, uma coisa que vai para menos infinito, vezes um objeto que vai para 1. Menos infinito vezes 1 vai para menos infinito. Então, como um limite vai para menos infinito e o outro vai para menos... Desculpa, como um vai para mais infinito, esse que vai para mais infinito nos garante que não existe ponto de máximo global. E como o abaixo vai para menos infinito, não existe ponto de mínimo global. Então, por causa desses dois limites que você calculou, temos que F não admite valor máximo global, nem valor mínimo global. Certo? Muito bem.
Agora, no item B, eu quero estudar os pontos de máximo e de mínimo locais, valor de máximo e mínimo local, para essa função aqui. Como que eu faço, pessoal, para estudar um valor de máximo ou de mínimo local, que eu ensinei vocês agora há pouco? Quem sabe me dizer? Como que eu posso fazer um valor de máximo ou de mínimo local, pessoal? Alguém sabe me dizer? O que eu tenho que fazer? Eu vou estudar o crescimento e o decrescimento. Porque nós vimos que se ela cresce e depois decresce, esse ponto onde muda esse comportamento é um ponto de máximo local. Se ela decresce e depois cresce, esse ponto é um ponto de mínimo local, certo? Então, para estudar os valores de máximo e mínimo locais, uma maneira é estudando o crescimento. E como que, valor máximo ou mínimo local agora. Como que eu faço para estudar o crescimento e o decrescimento? Eu olho derivada, certo? Então, eu venho e faço, note que o derivada da tua f é 3x ao quadrado menos 6x. Consequentemente, esse cara você pode escrever como 3x vezes x menos 2, tá bom? Então, quer dizer que a f', né, que todo mundo sabe que é uma parábola com concavidade para cima, ela possui duas raízes. Quem são as raízes dela? São o 0 e o 2, certo? Duas raízes, o 0 e o 2. Ela é positiva para trás do 0, é negativa entre o 0 e o 2 e positiva para frente do 2, tá bom? Consequentemente, se você vem agora brincar com esses valores, o que você vai ter? Coloca aqui o 0 e o 2. Estudando o crescimento, igual vocês estão acostumados. Primeiro você estuda o sinal da tua derivada. Você tem aqui positivo, negativo, positivo. Então, cresce, decresce e aqui cresce novamente. Então, pela observação que nós fizemos acima, o que vai acontecer? Você vai ter que o seu f de 0 é valor máximo local. O f de 2 ou se você preferir, né? Acho que acima a gente estava falando assim. 0 é ponto de máximo local. E o 2 é ponto de mínimo local. Opa, tá feio. Certo? Muito bem. E daí acabou. Esses são os únicos pontos de máximo e de mínimo. Aí você poderia me perguntar, professor, mas não tem nenhum outro ponto de máximo ou de mínimo aqui, ou aqui, ou aqui? Não. Por que não? Porque você pode ainda garantir o seguinte, o sinal f' de x é maior do que 0 em intervalo que vai de menos infinito até 0. Logo, não há máximo ou mínimo local de f nesse intervalo de menos infinito até 0. Por quê? Ora, é só você pensar aqui comigo.
está aqui no intervalo. Ó, do 0 até o infinito. Ela é estritamente crescente aqui, ó. Pega aqui, por exemplo, esse aqui. Estritamente crescente. Pensa comigo, se você pegar qualquer ponto que você pegar aqui, ó, nesse ponto, quem está para frente dele é maior do que o valor dele é maior. Quem está para trás, o valor é menor. Então, esse ponto não pode ser nem máximo nem mínimo local, certo? Tudo bem? Então, por quê? Porque a F ela é estritamente crescente nesse intervalo, tá bom? Muito bem, então não há máximo ou mínimo local de F nesse intervalo. A mesma coisa não há ponto de máximo ou mínimo local nos intervalos de 0 a 2 ou, né, união de 2 a infinito. Nenhum desses há ponto de máximo e mínimo. Ou seja, os únicos pontos de máximo e mínimo local que existem são o 0 e o 2, sendo o 0 de máximo local e o mínimo ponto de e o 2 ponto de mínimo local. Tá bom? O item C, a F possui valor máximo ou mínimo no intervalo de menos 2 a 4? O que eu faço aqui? O que vocês acham? O que vocês fariam? O que vocês fariam aqui? Essa é a minha F. Eu quero saber se existe valor de máximo ou mínimo local no intervalo fechado de menos 2 a 4. Quem me garante que existe um valor máximo ou mínimo nesse intervalo, pessoal? Teorema de Weierstrass, certo? Teorema. Acho que tem 2 S aqui, não lembro. Vou colocar aqui só W para não cometer o erro. Pelo teorema de Weierstrass, F possui ponto de máximo e de mínimo no intervalo que eu estou pedindo, de menos 2 a 4. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tentar descobrir quem são esses pontos. Para descobrir quem são esses pontos, o que eu faço? Eu vou emprestar o estudo que eu fiz acima. Ó, pelo estudo que eu fiz acima, eu sei que a minha função, ela decresce atrás do zero, cresce de menos infinito a zero, decresce de 0 a 2 e cresce de 2 a infinito. Quais são os pontos que eu quero estudar? Eu quero ir do menos 2 ao 4, certo? Então, eu estou aqui, ó, do menos 2 agora eu estou aqui, ó, do menos 2 ao 4, e eu vou estudar aqui nesse momento, certo? Bom, o que eu posso falar nesse intervalo aqui? Nesse intervalo, o que sabemos? Sabemos que, horas, a minha função, ela cresce de menos 2 até 0. Então, eu sei que e ela decresce de 0 até 2. Então, eu sei que f de 0 é maior ou igual do que f de x para todo x
dentro do intervalo de menos 2 até 2, certo? O que falta eu olhar? Falta eu olhar o que acontece de 2 a 4. Aí, se eu pensar bem o que acontece de 2 a 4, eu sei o seguinte, de 2 a 4, a minha função é crescente. Então, se ela é crescente, eu sei que o f de 4 é maior ou igual do que f de x para todo x dentro do intervalo de 2 a 4, certo? Olha só, então, eu dividi o meu estudo em 2. Eu fui do menos 2 ao 2 e depois eu fui do 2 ao 4. E eu sei quem é o valor máximo em cada um deles. O que eu preciso decidir? Eu preciso decidir quem é o valor máximo em tudo, do menos 2 até o 4. Quem vai ser? Ora, é muito simples. Vai ser o maior valor entre o f de 0 e o f de 4. Então, para terminar, você simplesmente vai calcular o f de 2 e o f de 4. Certo. Aí você vem e calcula. Como? Peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Certo. Aí eu calculo. Quem que é o f de 2? O f de 0, que é mais fácil. Vou pôr aqui um pouquinho para o lado. Ora, o f de 0 é 3. E o f de 4? O f de 4 vai ser 4 menos 3 dá 1. 1 vezes 16 dá 16. 16 com 3, 19, né? Esse é o f de 4, deu 19. Interessante, eu não fiz... fiz aqui, 19. Então, como 3 é menor do que 19, você conclui que o seu valor máximo é o f de 4. Certo? Agora, eu vou fazer o valor mínimo. Como que eu faço o valor mínimo? Eu penso, agora eu penso nos mínimos. Para o mínimo, o que eu vou fazer? Eu sei que a minha função, ela decresce de 0 a 2 e cresce de 2 até 4. Então, eu sei que o f de 2 é valor mínimo. Diga. Poxa, Microfone, Anchieta. Eu digo, cara. Certo. Por outro lado, f de 2 é valor mínimo de f no intervalo de 0 até 4. Certo. Agora, eu tenho que olhar no restante, que é do menos 2 ao 0. No menos 2 ao 0, eu sei que, ou melhor, né? Eu poderia já escrever assim, só para ficar mais bonitinho. Eu sei que f de 2 é menor ou igual do que f de x para todo x pertencente ao intervalo de 0 até 4. Agora, eu vou olhar do menos 2 até o 0. E ela cresce do menos 2 até o 0. Então, se eu pegar qualquer x dentro do intervalo de menos 2 até 0,
pelo crescimento da função, eu vou ter que o f de x vai ser, o f do menos 2 vai ser menor ou igual do que o f de x. Então, veja só, eu sei que, novamente, eu dividi em duas etapas. Quem vai ser o valor mínimo? Ora, vai ser o mínimo desses dois que eu obtive. Mas eu sei que o meu f de menos 2 dá menos 17. Vou copiar aqui do caderno para a gente ganhar tempo. E o f de 2 dá menos 1. Quem que é o menor valor deles? É o menos 17. Logo, menos f de menos 2 é o valor mínimo de f no intervalo de menos 2 a 4. Tá bom? Então é desse jeito que você desenrola nesses exercícios. Tá bom? Eu vou colocar aqui na forma de observação uma coisa, um roteiro muito importante para o cálculo dos valores máximos e mínimos para determiná-los, que ficou implícito no que foi feito, mas não sei se todo mundo entendeu. Então, eu vou colocar agora dessa maneira aqui, ó, observação. Se você pega uma função f no intervalo AB em R, essa função contínua, e ela possui alguns valores mínimos locais. Esses aqui são todos os pontos de mínimo local de f. Aí, quem vai ser o valor mínimo da f no AB? O valor mínimo da f do AB vai ser o menor valor entre f de A nas pontas, f de A, f de B. Depois, o f em cada um dos valores mínimos. O menor valor entre todos esses é o valor mínimo local. Foi o que foi feito acima, certo? Desculpa, local não, global. Esse é o valor mínimo global de f, ou o valor mínimo da f no intervalo fechado AB. E como que eu faço o máximo? É exatamente a mesma coisa, só que no lugar de pegar o mínimo, você pega